IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Pela misericórdia de Deus, nós estamos iniciando hoje o quarto trimestre, a lição do quarto trimestre, o último trimestre do ano, a lição número 1 de 2 de outubro, que tem por título Ezequiel, o Atalaia de Deus. Nós vamos estudar nesse trimestre, irmãos, o livro de Ezequiel. O tema geral da lição do trimestre todo é a justiça divina, né? A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então, nós estamos aqui nesse momento com o pastor Exídio, nosso professor, pastor e professor. E a lição, para quem não tem a revista, que é nova, certamente, está no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 3, os versículos 16 a 21, e depois pula para o versículo 27. Ezequiel 3, 16 ao 21 e 27. Então, nós vamos passar para o pastor Exídio, nosso professor. Pode dar início à aula. Oração, se for o caso. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, vamos orar, né? Inicia a nossa aula, Pai, desse dia maravilhoso. Pai, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a sabedoria, a unção. Vem usar, ó Deus, essas lições. São 13 lições, ó Deus, embasado do livro do profeta Ezequiel. Usa essas lições para edificar, consolar, orientar, nos avivar, nos instruir, nos mostrar as verdades, Pai Santo, concernente ao Senhor, ao nosso futuro na Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos falando diretamente, a aula está sendo gravada diretamente do estúdio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem por pastor, presidente, o pastor Ocival Pereira Xavier. Pastor Exídio. Maravilha, muito bem, como já foi dito, né, a lição número 1, o tema é Ezequiel, o Atalaia de Deus, e o textuário se encontra, conforme está em tela, a primeira carta aos Coríntios 9,16, que diz: Porque se anuncia o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. A verdade prática diz: além de guardar e cuidar, a missão do Atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Maravilha. A leitura bíblica em classe, como já foi citado, né, está em Ezequiel 36, 16 a 21 e depois 27. Versículo 16 diz: E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebeldes são eles. Muito bem, meus irmãos, como é de costume, a lição hoje está dividida em
em 4 tópicos. O primeiro tópico, conforme está em tela, fala sobre o livro de Ezequiel. O segundo vai falar sobre o profeta. O terceiro, sobre a atalaia, né? E, por último, sobre a responsabilidade. E são 4 também os objetivos, né, Silas? Quais são eles? Objetivo da lição, vamos lá então. O primeiro objetivo, apresentar a estrutura do livro de Ezequiel. Isso. 2, identificar o profeta Ezequiel. O terceiro, explicar a expressão atalaia. E o quarto, último, conscientizar a respeito da responsabilidade individual. Maravilha, meus irmãos. Conforme está aí na introdução, vamos para a exposição propriamente dita sobre a lição, a começar pela introdução. Está aí, ó. As 3 lições do presente trimestre, como já foi falado, foram selecionadas, né, do livro do profeta Ezequiel. Okay. E aí vem uma pergunta: por que é importante o estudo desse livro hoje? Primeiro, aí tem 2 razões. Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, o livro nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Segunda razão, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. Portanto, a presente lição vai tratar do assunto da responsabilidade, não é? Dos atalaias, dos profetas, dos mensageiros, aqueles que são constituídos por Deus, assim como ontem, como para os dias atuais. Professor Silas, suas observações? O profeta Ezequiel teve revelações profundas da parte de Deus, né? Um atalaia responsável, íntegro, né? É verdade. Que mostra a soberania, o poder e a glória de Deus, que fala com advertência a casa de Israel e outras nações, conforme nos informa a lição e os próximos. Isso, muito bem. Interessante, meus irmãos, que o comentarista dessa lição, né, a lição a quarta, do 4º trimestre, nada mais é do que o professor, né, Ezequias Soares. Ele é líder da Assembleia de Deus, de Judiaí, São Paulo, é o atual presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Foi presidente da comissão, aliás, é presidente da comissão de apologética da CGDB. Ele tem graduação em hebraico pela Universidade de São Paulo, é mestre em ciência da religião da Universidade de Mackenzie, enfim, tem diversas obras escritas, portanto, vai ser de grande valia, ok? O que nós vamos estudar sobre o livro de Ezequiel, baseado nas pesquisas deste nobre pastor e professor. A começar, passemos agora para o tópico 1, que, conforme está em tela, tem como tema sobre o livro de Ezequiel, né? Aí vai descrever sobre Ezequiel. Professor Ciro, o livro de Ezequiel é dividido em 3 partes, né? Qual é a primeira parte, professor? A primeira parte diz, que na lição, isso, conforme o nosso comentarista, conforme falou, a primeira parte diz o seguinte: essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte está a divisão inaugural do ministério profético de Israel, quando recebeu a visão da glória de Deus. Os discursos dessa primeira parte do livro não são predominantemente de ameaças e juízo contra a prostituição, a idolatria do povo. As mensagens trazem também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Então, essa é a primeira parte dele. Então, a primeira parte, professor, vai do capítulo 1 ao capítulo 24. É verdade. Quais as suas observações, professor? O livro traz mensagens apocalípticas, escatológicas, né? É um livro bem organizado. As profecias chegam a Ezequiel, que fala sobre o juízo de Deus a Israel, sobre o cativeiro, a destruição de Israel. Se posiciona como um verdadeiro atalaia, avisando, conforme o livro nos fala, né? Sobre o nosso grande profeta Ezequiel. Muito bem. Ainda sobre esse ponto, a primeira parte, que é sobre os versículos 1 ao 24, viu, meus irmãos? É importante que nós atentemos para o detalhe. O livro de Ezequiel, só para enfatizar, contém as visões e as profecias entregues ao profeta no período de mais ou menos de 21 a 22 anos. Isso vai de Ezequiel 1:3, onde tem o início, até Ezequiel 29:17, não é? Ok? Onde temos o último registro que mostra a data em que o profeta recebeu a palavra. Então, vai de 593 a 571, mais ou menos, ou 70, foi o período. Rapidinho. O profeta Ezequiel começa e termina o seu livro, que é de 48 capítulos, com revelações divinas, como disse Silas, apocalípticas. Esse gênero literário caracteriza-se, importante, pela presença de símbolos, sonhos e visões.
Um detalhe, minhas irmãs, meus irmãos, temos que ter muito cuidado quando nos depararmos com esse tipo de gênero literário, para não irmos ao extremo. Tem que ter muito equilíbrio, tá, ok? Nós temos que estar sempre pesquisando o texto, o contexto, fazendo as análises, para não chegar a uma conclusão que não tenha base bíblica, né, professor? Né? Fechando esse ponto, então, vamos lá. Observe que a mensagem da primeira parte se encerra com o anúncio do cerco de Jerusalém. Aí, passemos agora para a segunda parte do livro de Daniel, do profeta Ezequiel, que vai tratar, que tem a ver com os capítulos 25 a 32. Está em tela, segunda parte, né, 2.2, 1.2, segunda parte do livro de Ezequiel. Primeira parte, né, vai do capítulo 1 ao 24, a segunda parte, capítulo 25 a 32. Nessa parte, observe, depois que, na primeira parte, ele falou, pronunciou, profetizou juízos contra Judá e Israel. Nessa segunda parte, né, Deus o instrui, Deus dá a ele mensagens, né, de juízos contra as nações vizinhas, como Amon, Moabe, Edom, Filista, etc. Né? Isso, lógico, como está em tela, revela que Deus, que Javé, não é somente o Deus de Israel, mas de todas as nações. Ele é o soberano de todos os povos. Né, Silas? Sua observação sobre esse ponto, Silas? Aqui traz, nessa parte, sempre na orientação divina, né, que ele é um atalaia, tem que avisar mesmo, dirige suas mensagens, como o irmão falou, às nações vizinhas. Né? Isso. Pois Deus tinha que dar um tratamento de juízo para essas nações também. Isso. É um Deus de todas as nações, como o irmão falou, bem. não é só de Israel, sim, de Israel, que é a menina dos seus olhos. Mas Deus tratava também com todas as nações, que ele é soberano, né? Ele é soberano, ele é domina soberano. sobre todos os reinos. Isso, é interessante. Então, vimos aí, rapidinho, as divisões do livro. Primeiro, capítulo 1 ao capítulo 24 vai tratar de quê? De juízos, julgamentos a respeito do povo de Judá, do povo de Israel. Povo esse que rebelde, desobediente. E os capítulos 25 e 32, Deus vai tratar, né, através do profeta, com mensagens, etc., de juízo concernente às nações vizinhas, povos ímpios, pagãos, povos que também, né, tinham algo a ser acertado com Deus. E, como disse Sila, Deus é soberano, ele trata de todos conforme a sua graça e sua soberania. A terceira parte do livro está no versículo capítulo 33 a 48. Né? Está em tela, terceira parte, 33 a 48. Você pode ler para nós, Silas? Vamos lá, a terceira parte diz o seguinte: começa com a notícia da queda de Jerusalém. Os oráculos dos capítulos 39, 33 a 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra e seus antepassados, incluindo Isso. a visão do Vale de Ossos Secos. São profecias sobre a restauração nacional que se cumpre em Israel na atualidade, e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. As profecias dos capítulos 38 e 39 falam da invasão e derrota de Gog e o seu bando à Terra Santa. O livro de Ezequiel termina com visão do novo templo, da redenção de Israel e de toda a humanidade como resposta à primeira visão. Muito bem. Então, vimos aí, a sinopse desse tópico 1, ou síntese, é o seguinte: o livro de Ezequiel é dividido, ou pode ser dividido, conforme está em tela, em 3 partes principais. A primeira parte, capítulos 1 a 24. Repetindo, fala de juízos, né, mensagens, né, de juízos contra o povo de Judá. Depois, capítulo 25 a 32, Deus vai tratar com os povos vizinhos, né? Como já falamos aí, como Tiro, Sidom, Egito, etc, etc. E nos últimos capítulos, que é o do 33 ao 48, já diz respeito às mensagens após o término da destruição de Jerusalém, né, e para os cativos que estavam em Babilônia, e a mensagem de ânimo, de restauração, vai até o capítulo 48. Silas, sua observação sobre o tópico 1. Aqui ele traz dura mensagem da queda de Israel. Mas nesse mesmo contexto, pastor, pronuncia também a futura restauração de Israel, né, que é uma coisa interessante. E outras profecias de visões escatológicas dos fins dos tempos. Ele vai além lá para o futuro e já volta também no presente, anunciando a restauração de Israel, mas anuncia a queda também. É dura mensagem, mas é real. Como está lá, pastor? O verdadeiro está lá, que anuncia mesmo. O capítulo 1, o tópico 1 sobre o livro de Ezequiel nos mostra o seguinte: a proposta do livro de Ezequiel é nos mostrar que
tudo está no controle de Deus. Deus é soberano, Deus é Senhor, né? Deus tratou com o seu povo, Deus tratou com aqueles com quem ele usou para disciplinar o seu povo, e é isso que Deus faz. E eu quero deixar uma referência em Daniel 2, 21 e 4, 17, Deus diz o seguinte, ó, diz lá, Deus muda os tempos e as horas, e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Aí o versículo 17, 4, 17 de Daniel. O Altíssimo tem domínio sobre os reis dos homens. Então aqui está mostrando o quê? A soberania de Deus. Fechando, observe que a queda de Jerusalém em 586 a.C. assinala um ponto decisivo no ministério de Ezequiel. A partir de então, conforme a terceira parte da divisão do livro, Ezequiel se volta para os cativos, como disse Sila, com a mensagem de ânimo, de esperança, de consolação. Não é? O profeta é comissionado como atalaia para preparar o povo para uma nova era, conforme, obviamente, está lá 34 a 38 de Ezequiel. Dito isso, vamos para o tópico 1, o tópico 2. Né? Vimos sobre o livro de Ezequiel, não esqueça, 3 divisões. Capítulo 1 ao 24, juízos, mensagens do profeta Ezequiel, tanto para os que estavam lá em Jerusalém, né, quanto para os que estavam no cativeiro. Né. Em 588, 87, Jerusalém foi destruída, e aí nós encontramos, a partir do capítulo 33 em diante, Ezequiel se volta, o profeta Ezequiel se volta somente para os cativos na Babilônia, com uma mensagem de ânimo e de consolo. Não é, Silas? Tópico 2, qual é o assunto? Tópico 2, sobre o profeta. Sobre o profeta. Ainda só um pouquinho, antes de entrar no tópico 2, eu quero trazer uma observação. Aqui nós temos que trazer essa observação, viu, Sila? Viu, meus irmãos? Os judeus não foram vítimas de uma agressão da Babilônia. Você sabe que o Império Babilônico foi o instrumento que Deus usou, né, a partir dos anos 600 até 588, 87, para levar cativo os judeus. Então, observe, os judeus não foram vítimas de agressão. Foi Deus quem permitiu o cativeiro para discipliná-los em sua rebeldia. Isso é importante. Tá ok? Outro detalhe, a restauração de Israel, conforme o profeta Ezequiel 36, 16 a 37, é um dos sinais que indicam a volta de Cristo para buscar a igreja. Então, o livro do profeta Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 48, demonstra a soberania de Deus, demonstra o cuidado de Deus, o amor de Deus, e também demonstra que Deus é um Deus justo. Juízo de Deus. Muito bem. Tópico 2. Vamos lá, então. Sobre o quê? Sobre o profeta. O profeta. Né? Aí vem a identidade do profeta. Quem foi esse profeta? Ezequiel. Você pode ler para nós aí? Tá. As poucas informações sobre a vida da pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Isso. Identidade. Seu nome hebraico é Ezequiel, fortalecido por Deus, que significa, né? E não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. Não alguns detalhes, são alguns detalhes da sua vida pessoal. E esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Ele viveu entre os exilados da Babilônia e o início do seu ministério ali no cativeiro, quando completou 30 anos de idade, no 30º ano. Não se sabe a data exata do fim do seu ministério, mas com base nos dados cronológicos apresentados no livro, sabemos que o seu ofício durou pelo menos cerca de 22 anos. Foi muito tempo, né, Silas? No cativeiro, né, sofrendo, né? O livro do profeta Ezequiel é um livro que demonstra, né, o lado pessoal dele, assim, de grande sofrimento. Silas, sua observação. Como o livro fala, tem pouca coisa sobre Ezequiel. Né? O profeta Ezequiel é citado como filho de Buzi, né? Isso. Só é citado no seu próprio livro, isto é, não aparece nos demais livros conforme a lição diz. Né? Muito bem. Mas na organização bíblica é relacionado com um dos profetas maiores. Maiores, né? Sabe-se que foi escrito lá por volta de anos 600 e pouco, né? 622 e tal. Mas é isso aí, não tem muita coisa sobre ele. Né? Muito bem. Como disse Sila, conforme o livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 3, Ezequiel era um sacerdote. Sim. Era sacerdote, né? Porém, foi, ao ser levado para o cativeiro, né? O exílio
de Ezequiel foi no ano 538, né? Foi na segunda leva. E ao chegar lá em Babilônia, Deus o levantou como profeta. Isso. Um outro detalhe também sobre a Ezequiel, que, como já foi dito, né, só no livro que leva o seu nome que ele é citado. Ele era casado, né, o capítulo 24, verso 18, ele era casado e a mulher dele, ela morreu, e como simbolizando, né, a tristeza que iria ocorrer com a destruição de Jerusalém. Então, ele passou por inúmeras experiências. O que isso nos ensina, meus irmãos? Aqui nos ensina o seguinte, que quando Deus tem um projeto na vida de alguém, Deus usa conforme Ele quer, independente da identidade da situação, ok? Tá bom? Então, é pouca coisa, passemos para o próximo ponto, que é a procedência, né? Está em tela aí, a procedência, né? Vimos a identidade, não é? O nome dele é fortalecido por Deus, Yesquiel, ok? E agora a procedência, está em tela, ó, Ezequiel, era de Jerusalém, como já falamos, e pertencia a uma família sacerdotal, já falamos, filho de Buzi. Ele foi levado para a Babilônia, aí eu quero fazer uma observação, está aí dizendo, na primeira leva, mas acho que aí houve um engano, ele não foi na primeira leva, ele foi na segunda leva de deportados, 597, né? Eu vou corrigir aqui, ele foi no ano 597 a.C., quando o rei Nabucodonosor, depois Joaquim do trono de Jerusalém, levando-o para a Babilônia, e pondo Zedequias, seu irmão, em seu lugar. Aí também acho que deve ter na equívoca digitação, diz que Daniel estava também entre eles. Isto é, Daniel não estava entre os cativos que foi levado em 597. Daniel já estava lá em Babilônia, Daniel foi um pouco antes, que é importante dizer isso aqui. Então, o detalhe, está em tela, enquanto o profeta Ezequiel vivia entre os exilados e exercia seu ministério profético entre o povo, tanto para os exilados e com mensagem também para os que estavam em Jerusalém, né? Detalhe, lá na corte, quem estava lá? O profeta Daniel, né, servindo Nabucodonosor. Interessante que, viu, aonde Ezequiel se encontrava, Rio Quebar, é um canal, né? É um canal que diz que era um afluente, era e é um afluente dos rios Tigre e Eufrates. Fica mais ou menos a 85 a 90 quilômetros a sudeste da Babilônia. Então, enquanto que lá no normal do rio Quebar estava Ezequiel, a 80, 90 quilômetros lá em Babilônia estava Ezequiel. E a 1.100 quilômetros, mais ou menos, lá em Jerusalém, estava o profeta Ezequiel. Então, Deus é soberano, Deus trata com todos os seus. Dito isso, subservação, Silas. Pastor, Ezequiel, né, a procedência, né? Isso. Ele, como diz o irmão Ezequiel, era sacerdote, né? Que registra que era da família de Zadok, Isso. sacerdote. Foi um dos 3 profetas escritores, né? Está entre os 3, Daniel, né? Jeremias e tal. Juntamente com Jeremias e Daniel, porém servindo em lugares diferentes, né? Muito bem. Na época de Jeremias, ministrava em Judá, Daniel, como falou, Nabucodonosor, Ezequiel pregava os judeus cativos em Babilônia. Então, essa aí é a procedência mais... Muito bem. Ainda sobre, é importante, sobre a procedência, para terminar, repito, houve 3 deportações distintas do povo judeu para a Babilônia. A primeira foi por volta do ano 605 ou 604 a.C., quando Daniel foi levado cativo. Isso é conforme livro de Daniel, capítulo 1, verso 1, segundo livro dos Reis, capítulo 24, 1. Lá fala que Nabucodonosor, numa incursão por Israel, né, levou alguns utensílios e, de acordo com os estudiosos, nessa época foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Okay? E o que Nabucodonosor fez? Né? Ele seguiu e quando passou-se o tempo, aí vem a segunda deportação, que está lá em 2º livro dos Reis, 25, 17, que quando o Ezequiel foi exilado, isso no 597 a.C. E a terceira deportação, conforme o 2º livro dos Reis, 25, 8 a 22, 2 Crônicas, etc., foi na época da destruição de Jerusalém, 517, 506, que também você vê lá, está citado também em Jeremias 39, 1 a 10, 52, 1 a 30, tá bom? Então, só para clarear as ideias. Dito isso, passemos para o tópico 3, que é sobre o atalaia, porque a lição de hoje vai falar sobre o atalaia. Né? O que é o atalaia? Aí, está em tela, vou ler aqui rapidinho, sobre o atalaia. Conforme está em tela, está aí, ó. Atalaia é uma palavra feminina, de origem árabe, né? Atalat, lugar alto. Portanto, está bem claro aí no slide, a função da atalaia é descrita em segundo livro de Samuel e em Reis,
né? E a melhor ilustração é pela parábola de um militar posto como sentinela. Então, a atalaia é como um militar que é posto como sentinela. Está bem claro aí, ó. Aí na tela aí está até grifado, marcado de vermelho. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, por causa da responsabilidade da sentinela militar. Então, assim como o sentinela militar tinha responsabilidade de estar atento e avisar do perigo iminente, assim o profeta, né, como pregador dos dias atuais, tem a responsabilidade por parte de Deus de avisar sobre os perigos, né, e como ser livre de tais perigos. Silas, é com você. O atalaia, como o Fabão falou, né, é um vigia, né? Traduzido diretamente para português, mas um português mais claro, é um vigia mesmo, né? Isso. Ele está numa torre alta, de onde se avistava qualquer normalidade vindo sobre uma cidade ou acampamento militar, mesmo uma cidade, muralha, né? Usado muito nas muralhas da cidade antiga, tinha essas torres de atalaia, né? O profeta Ezequiel foi comparado a uma atalaia para os judeus, e ele avisava mesmo, porque Deus falava com ele e ele transmitia ao povo a sua mensagem. Então, é comparado com uma atalaia, com todas as letras. Ok, então aqui está bem claro o meu objetivo. No livro de Ezequiel você vai ver muito essa expressão atalaia. E, na sequência, sobre o atalaia, vimos o que é o atalaia, o significado do termo, é uma sentinela. E aí vem 3.2, o fim dos 7 dias. O que significa, Ciro? Você pode ler para nós? Olha, diz assim, o terceiro fim dos 7 dias. O profeta se refere à primeira visão com o qual inaugura o seu ministério profético, que ocupa todo o capítulo. Capítulo 1, né? A visão da glória de Deus. Há uma mudança brusca no gênero literário apocalíptico nessa visão da carruagem para o estilo típico dos profetas. Veio a palavra do Senhor. Então, sempre veio assim, eles falavam desse jeito, né? Ao introduzir o seu chamado para ser atalaia, ele falava dessa forma. O fim dos 7 dias dos dias deve ser o tempo em que ele esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus, conforme Ezequiel 1:18, né? Muito bem, Ciro. Nossa, Ezequiel, ele começa falando da sua primeira visão, conforme o livro mesmo fala, né? Na beira do rio Quebar. O céu se abriu e teve visões de Deus. Ele ficou muito impactado com essa visão, coisas diferentes que jamais tinha visto, né? Isso. Vamos dizer assim, assustado com essa visão. Viu coisas maravilhosas como a glória de Deus. Só depois, assim, um pouco imediatamente, ele vai desenvolver a sua mensagem alusiva à primeira visão que ele teve. Muito bem. Observe, então, que a expressão, o fim dos 7 dias, conforme está em tela, é claro, é o tempo que o profeta esperou para a recuperação, não é, das forças. Ele foi impactado, conforme Ezequiel capítulo 1, verso 1 ao 28. Se nós formos para o versículo 28, lá está escrito o seguinte, ó, como o aspecto do ar que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Aí diz aqui, ó, esta aparência da glória do Senhor, vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Né? Observe que aqui está no capítulo 1, versículo de número 28. Lá no 3,14, aí vem a continuidade, 3,14, onde diz, então fui até Abibe, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar com eles, e habitava com eles, por 7 dias sentei-me ali atônico no meio deles. Então, é claro aí que está falando, né, do impacto da visão. Então, poderíamos dizer o seguinte, irmãos, olha só, eu faço a seguinte divisão. O capítulo 1, Silas, capítulo 1 do profeta Ezequiel, versículo 1 ao 28, trata da visão. Ezequiel teve a visão da glória de Deus, né? Ele foi impactado. O capítulo 2, 1 a 3, fala da vocação. Aí Ezequiel é vocacionado e ele é capacitado ao comer, ao receber a ordem de Deus. Come o livro. Ele é capacitado para fazer a obra. E no capítulo 3, 4 a 27, versículo a 27, lá está o comissionamento e o envio como atalaia. Essa é a minha divisão que eu faço. Voltando para o que está em tela, passemos agora para a expressão filho do homem, conforme está em tela. Aí, ó, 3.3, está em tela, observa aí, ó, que Deus, está bem claro aí, ó, não se dirige ao profeta pelo seu nome, mas como filho do homem, não é?
É uma expressão do hebraico ben-ada, que aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. Aí nós grifamos de vermelho, está bem marcado de vermelho em tela. Ó. Nenhum outro profeta recebeu ou recebe esse título. Isso faz lembrar a natureza humana. Essa expressão filho do homem refere-se o quê? A natureza humana, fragilizada e pecadora, ao passo que Deus é o Senhor da glória. Então, observe, Deus se revelou a ele e disse, filho do homem. É como se ele dissesse, eu sou, né, todo-poderoso, você nada mais é do que um ser humano fragilizado. Continuando, aí na tela, aí, observe, ó, essa expressão também se dirige ao Senhor. Agora, quando você vai lá em livro de Daniel e vê a expressão filho do homem, lá é uma linguagem messiânica aplicada a Jesus. O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, o Filho do homem. Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Todos que creem em Cristo recebem vida eterna. Então, Jesus, essa expressão aplicada a Jesus, fala do Cristo humano, 100% humano. Silas, sua observação. Bem, pastor, quando se fala filho do homem, conforme o irmão falou, e a expressão se refere à natureza humana mesmo, né? A natureza humana, que era de Ezequiel. Certo. Ezequiel foi o único profeta de Deus que o chamava filho do homem, certo? Mas alguém pergunta, e Jesus também não foi chamado filho do homem? Que ele mesmo se intitulava, né, filho do homem, como também o filho de Deus. Jesus representa, como diz o texto, né, a humanidade redimida, filho do homem. E contrapõe-se a humanidade de Adão, que é do homem pecaminoso. Muito bem. Eu quero trazer mais informes sobre essa expressão filho do homem, que é importante clarear. Isso aqui é uma disputa teológica sobre essa expressão. Observe, o significado correto, viu, Silas, da expressão filho do homem no Antigo Testamento, a interpretação vai depender do contexto em que ela é aplicada. Então, em Daniel, ali é o próprio Daniel. O próprio Daniel. Perdoe-me, eu estou confundindo. Em Ezequiel, quando Deus fala filho do homem, Deus está falando do homem Ezequiel. É. Já, agora sim, Daniel, desculpe, quando lá fala da visão do filho do homem, lá está falando da manifestação messiânica de Jesus. Então, vamos ter muito cuidado com o contexto. Continuando, observe, no Salmo 8,4, por exemplo, essa expressão significa o quê? Simplesmente homem. E serve para apontar a debilidade e a dependência humana diante de Deus. É nesse sentido que o profeta Ezequiel é referido. Ok? Essa expressão, filho do homem, quando aplicada a Jesus, como já disse Silas, enfatiza que ele era humano, participando da natureza humana e das qualidades humanas, conforme Hebreus, capítulo 4, 16, 8. Só não pecou, mas em tudo ele foi humano. Amém, Silas? Verdade. Vamos passar para o último ponto, que é o atalaia sobre a casa de Israel. 3.4, está em tela. Você pode ler para nós, Silas? Vamos lá, então. 3.4 fala sobre a casa de Israel. O atalaia sobre a casa de Israel. É. Diz o seguinte, Deus sabia de antemão que os filhos de Israel, no exílio, continuariam na sua rebelião. Certo? Assim, Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel. E ele não esperava resultado da sua pregação. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E assim o tópico é? A sinopse diz o seguinte, atalaia significa lugar alto, era uma função com o propósito de avisar a respeito do perigo. Isso. O profeta Ezequiel era o atalaia de Deus. Muito bem. Propriamente dito, né? Suas observações sobre esse ponto. Sim, pastor. O profeta Ezequiel teve revelações, deixa eu passar aqui para o ponto propriamente dito, né? O Ezequiel, que teve revelações, ele foi levantado por Deus, não foi isso? Né? Por Deus, para ser atalaia sobre a casa de Israel, propriamente dito. Era bem específico nesse ponto, o atalaia. Quando ele ainda estava no exílio, né? Mesmo cativo, né? Mesmo cativo, Deus não se esqueceu de Israel, pastor. Embora continuava sendo rebelde, Deus se manifestava a Israel por meio do profeta Ezequiel, que os advertia, mostrando que ele estava no meio do seu povo. Mesmo cativo, Deus estava no meio do seu povo. Tanto é que mostrava que Ezequiel era o profeta de Deus, revelando coisas futuras, advertindo Israel, fazendo advertências sérias e trazendo o juízo de Deus para aquela nação. Muito bem. Observe, meus irmãos, que sobre esse ponto aí, ó,
3.4, o Atalaia sobre a casa de Israel, se nós lermos lá no profeta Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 2 ao 4, né? Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre. Né? E ele diz, aí eu comi, e na boca me era doce comeu. Aqui é o livro, a mensagem. Isso fala da necessidade de quem prega, de quem ensina, né? Primeiramente experimentar, né? Sentir, ser tocado por Deus. Diz, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz as minhas palavras. Então, capítulo 3, verso 2 e 4. Verso 2 ao 4, e diz assim, filho do homem, eu te dei por atalaia. O verso 17 diz o seguinte, filho do homem, eu te dei por atalaia, verso 17, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. O que aprendemos aqui, irmão? Observe primeiro, para que Ezequiel se tornasse o atalaia, ele precisou comer a palavra de Deus, conhecer, entender, compreender, se encher da palavra de Deus. A lição que nós aprendemos aqui é o seguinte, você quer pregar, quer ensinar, quer ser um atalaia de Deus nesses últimos dias, coma a palavra, viva a palavra, que a palavra faça parte do seu DNA. E aí, o detalhe aqui, o grande propósito da mensagem profética do profeta Ezequiel era incentivar o quê? Os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que Deus iria cumprir a sua promessa de restauração. Então, aqui fechamos sobre, né, a chamada de Ezequiel para ser atalaia. Rapidinho, como eu disse, capítulo 2, verso 1 ao 3, versículo 3, lá fala da vocação e capacitação. Deus chamou Ezequiel, mas Deus capacitou Ezequiel, dando a ele o quê? Dizendo que ele devia comer a palavra. E o detalhe, só quando ele fez isso é que Deus disse, agora vai e fala para o meu povo. Muito bom, né, Cila? Muito bem, o último tópico, Cila, qual é o tema? É a responsabilidade. Sobre a responsabilidade de quem? Do atalaia. Vamos ver, conforme está em tela, o último tópico aí. Agora vamos alargar um pouco os horizontes sobre a responsabilidade do atalaia. Está aí, 4.1. A responsabilidade do profeta como atalaia sobre Israel se assemelha, lógico, não é, à do cristão como pregador e mensageiro de Cristo nos dias atuais. 4.1. A responsabilidade do cristão, está em tela. São duas as responsabilidades principais do cristão. Primeiro, anunciar o evangelho ao pecador e se cuidar para permanecer em Cristo até o fim. Está aí destacado aí de vermelho. Se o atalaia não avisar o ímpio sobre o seu mau caminho e o perigo em que ele se encontra, certamente o ímpio vai perecer. E o mensageiro será cobrado diante de Deus. Né? Deus, né, vai requerer de nós. Escreveu o apóstolo Paulo, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Também, disse ele, está grifado aí, é dever do justo, está de azul, perseverar até o fim, porque se ele ceder, a sua justiça não será levada em conta, conforme ensina o Novo Testamento. Então, aqui está bem claro que é dever do atalaia pregar, mas também é obrigação de quem ouve guardar. Silas, sua observação. Espelhando no profeta Ezequiel, não se cansava de trazer mensagens da parte de Deus para Israel, mostrando o seu comportamento, ora os advertindo e ora mostrando mensagem de esperança. Assim também, pastor, nós como cristãos devemos ser um verdadeiro atalaia, muito bem. Mostrando ao pecador as boas novas e a justiça divina também. Boas novas é justiça. Muito bem. Senão, e mostrar que existe um futuro de bênção. A esperança, mostrar a esperança. Muito bem, desse jeito. Então, meus irmãos, nós temos responsabilidade, assim como Deus comissionou o profeta Ezequiel, comissionou, revestiu ele com a palavra e com o Espírito Santo, que lá fala o versículo, e o Espírito do Senhor veio sobre mim, comi a palavra, aí Deus o enviou. Assim Deus quer fazer conosco. Verdade. Sobre esse ponto, eu faço a seguinte observação. Olha, Ezequiel foi responsável pela transmissão fiel da mensagem de Deus, e não por seu sucesso ou fracasso. O que eu quero dizer com isso? Deus disse, Ezequiel, prega a minha palavra. Fala para o povo. Se o povo não ouvir, o problema não é teu. E nem é meu. O problema é do povo. Obedeceu. Qual é a lição que eu aprendo aqui? Que Deus quer que nós falemos,
que nós preguemos. Abra a boca, meu filho, diga o que Deus tem a dizer para a humanidade. Ah, mas não se preocupe, faça a sua parte, faça a nossa parte. Então, essa é a responsabilidade. Fechando aqui, ó. Esse compromisso, observa, esse compromisso não se distingue. Aliás, essa exortação não tem prazo de validade. Isto é, pregar a palavra. Ela é para os nossos dias e está afirmando o Novo Testamento. Esse compromisso não se restringe aos profetas. É uma responsabilidade para todos nós. Fechando, 2 Timóteo 4,12, Paulo diz, pregues a palavra, Timóteo. Instes a tempo, fora de tempo, redarguas, repreendes, exortas, com toda lugaridade e doutrina. Então, o nosso papel é pregar, é ministrar. Ah, mas pregue, meu filho, quem faz é o Espírito Santo. Se a pessoa dá lugar, né? O importante é que quando chegar no céu, Deus, o papai, vai ser bem-estar, servo. Tu foste um atalaia de verdade. Continuando, 4.2. Qual o assunto? Olha lá, a responsabilidade do ímpio. Agora já de quem está ouvindo. Primeiro, teve a responsabilidade do atalaia. Aqui é minha e sua. Ezequiel diz, você tem que fazer a sua parte. A minha parte, deixa comigo. Assim também somos nós hoje. Nossa parte é pregar, a igreja tem que pregar. Agora, a outra parte também tem... O receptor da mensagem, do atalaia, ele tem responsabilidade também. Então vamos lá, você pode ler para nós esse ponto aí? Quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Com certeza. Que dia que é? O dia do juízo, né? É. Deus disse a Ezequiel, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. A expressão usada pelo Senhor Jesus, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Né? Isso. Em passagens paralelas, em Apocalipse, é uma fraseologia similar que vem de Ezequiel. Isso significa que Deus é a fonte da profecia de Ezequiel e do evangelho que pregamos. Muito bem. Então, aí está bem claro. E as suas observações, senhor? Olha, nós temos o dever, pastor, de pregar ao pecador, ao ímpio, a sua iniquidade, apontando Jesus Cristo como o único caminho para a redenção. Mesmo sendo zombado ou recebendo a mensagem com indiferença, a nossa responsabilidade como atalaia, meus irmãos, de Cristo, da igreja, deve ser ousada. Falar mesmo, não tem essa coisa. É verdade. Se ele não aceitarem, que a sua culpa, o seu sangue caia sobre ele mesmo, né? Isso. Pois rejeitou a mensagem da cruz. E nós devemos sempre anunciar isso ao pecador. Salvá-lo, se for o caso. Né? Observe, meus irmãos, que no capítulo 3, verso 18, diz, quando eu disser ao perverso, Deus falando com Ezequiel, quando eu disser, através de você, profeta, através de você, atalaia, ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, isto é, quando Deus, né, e tu não avisares, né, para advertir, para lhe salvar, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas você vai ser responsabilidade. Aqui está falando da responsabilidade do pregador, do atalaia. E aí, passando para a responsabilidade do ímpio, versículo 19 diz aqui, mas, se avisares o perverso e ele não se converter, problema dele. Porém, você fez sua parte. O que eu trago de mais observação sobre esse ponto? Observe, o sol que amolece a cera é o mesmo que endurece o barro. Ok? Isso significa que nem todas as pessoas estão abertas para ouvir a palavra de Deus. Espera-se, portanto, espera-se tanto aceitação como recusa. Agora, não é porque alguém vai deixar de aceitar ou não aceitar que nós não vamos falar. Devamos falar. Jesus, em Mateus 10, 12, ele foi bem claro, que ele diz, quando entrares em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E diz mais Jesus, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. O que Jesus está dizendo? Faça a sua parte, meu filho. Se eles não ouvirem, problema dele. Tá bom? Fechando esse pontinho. Aqui, Em verdade, Jesus diz, em verdade vos digo. Aqui Jesus diz, no dia do juízo, é Jesus quem diz. Haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aqueles, ou por aquela cidade, ou para aqueles que ouviram, mas não quiseram dar ouvido. Então, vamos pregar a palavra. Fechando, 3.4.3, a extensão da nossa responsabilidade. Primeiro, nós vimos que o cristão, assim como o profeta, o cristão tem a responsabilidade de avisar. Vimos que o ímpio também tem a responsabilidade, ele precisa aceitar, para poder realmente tomar a bênção. E aí,
E a nossa responsabilidade como um todo, qual é? 4x3, na tela, por favor. A extensão da nossa responsabilidade, versículo 20, está aí, ó. Aqui, ó. Também, quando o justo, olha aí, aqui está falando do justo. Aqui fala do pregador, fala do ímpio e fala do cristão, do justo. Quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, aí está aí, ó. Está aí, ó. Precisa ser igualmente alertado. Esse mesmo princípio, na fé cristã, significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão esfriando na fé ou que se afastaram dos cultos, principalmente agora, né? Principalmente na época de isolamento, etc. Fechando, é dever nosso cuidar um dos outros, na igreja. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas desgarradas. E fechando esse tópico quarto, a sinopse é: a responsabilidade do profeta, como a tarefa sobre Israel, se assemelha à nossa, como cristãos, na qualidade de mensageiros da boas novas de Cristo. Suas conclusões, Silas. Assim como Ezequiel trouxe mensagem de advertência, juízo sobre a casa de Israel, às vezes tem a mensagem dura, né? Nós vemos aí, tal. E as nações também vizinhas, né? Que as nações que Deus queria também trazer juízo. Devemos nos aproximar dos irmãos da fé também, pastor. Irmãos da própria igreja, né? Que está fraquejando, deixando de frequentar a igreja, ou está esfriando, né? Vamos animá-lo, trazer mensagem de esperança, né? E, se possível, ajudar, suprir até a sua necessidade, orientando em tudo, que é um dever do cristão, meu. Muito bem. Nós temos esse dever, não pode ficar indiferente com os nossos irmãos da fé. O que se observa que faz um esforço tremendo para ganhar uma alma para Jesus. Isso. Aí essa alma vem para a igreja, de repente há um problemazinho, fica triste, e a gente não esquece essa pessoa. Eu quero trazer essa observação seguinte, a nossa preocupação, meus irmãos, não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas, como diz a própria lição, que desgarraram do rebanho. Quer ver exemplo? Lucas capítulo 15, lá fala de ovelha perdida, de uma moeda perdida e de um filho perdido. E ali não está se falando, ali não fala de ímpio, ali não está falando de pessoas do mundo, não. Está falando de pessoas de dentro de casa. A moeda estava dentro de casa, a ovelha estava junto com o rebanho, o filho estava em casa. Então, o que Jesus quis ensinar ali? Que devamos nos preocupar, sim, com todas as almas. E aí, voltando para cá, é o seguinte, essa mensagem do versículo 20, vou ler mais uma vez aqui, 3:20, diz aqui, também quando o justo se desviar da sua justiça, fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço. Detalhe, não é que Deus põe um tropeço, é a pessoa com sua própria rebeldia que permite o tropeço, tá? Ok? Ele morrerá. O que isso significa? Significa o seguinte, irmão, que mesmo na igreja, mesmo salvo, é possível perder a salvação. Sim. Se você não vigiar. Existe aí uma corrente teológica que diz que não, não é? Que diz que não. Ok? Que diz que não. Mas, porém, a Bíblia é clara, né? Há uma incompatibilidade com a mensagem do profeta Ezequiel, com a mensagem de Lucas 15, com a linha teológica, que defende a eleição incondicional e a segurança eterna. Isto é, uma vez salvo, salvo para sempre. Note que a expressão quando o justo não está se dirigindo unicamente ao justo daquela geração, mas a qualquer um que, porventura, vier se desgarrar. Então, qual é o papel da igreja? Qual é o papel do ensinador, do pastor, do obreiro, do líder, né, daqueles que Deus levantou como atalaia na igreja? É pregar a palavra para todos e também ajudar, fortalecer, consolar os irmãos que estão fracos. Vamos ajudar uns aos outros, irmão, porque a coisa está tão difícil, né? Né, Silas? Muito bem. Ajudar a carregar a cruz dele. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos. Vimos aí a lição de hoje, primeiro tópico, vimos sobre o livro de Ezequiel. Vimos que são 3 partes. Capítulo 1 ao 24, primeira parte, capítulo 25 a 32, a segunda parte, e o capítulo 33 a 48, a terceira parte. Primeira parte, juízo sobre Judá. Né? Segunda parte, juízo sobre as nações vizinhas ali. E a terceira parte, né? Mensagem de ânimo, consolação e também mensagem voltada para o futuro. E vimos o segundo tópico sobre o profeta. O profeta, pouca coisa sabe isso dele.
Vimos sobre o atalaia, o que é o atalaia, um sentinela, no terceiro tópico, né, Cira? Isso. E agora vimos sobre a responsabilidade do atalaia, que é pregar e ministrar. Dito isso, conclusão, Silas. Diz o seguinte a conclusão, meus irmãos. O nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas. Isso. Pois quem as converte é o Espírito Santo. Muito bem. O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta. Quer ouçam, aspas, né? Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ele falou para o atalaia Ezequiel, profeta, né? Continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com a oração guiada pelo Espírito Santo. Suas observações finais. Pastor, nessas últimas horas, estamos na última hora mesmo. É verdade. Certo? Devemos ser uma atalaia de Cristo bem assim, responsável. Sentir o peso do fracasso, sentir que alguém está precisando da nossa advertência. Chorar com os que choram, né, Ciro? Anunciar o perigo que está correndo, né? Anunciar a salvação, o juízo de Deus para os desobedientes. Ezequiel deu exemplo de um verdadeiro atalaia. Não importa se o povo dá crédito ou não, pastor. O problema, como o próprio Deus falou, anuncia-se. Ouça, quem quiser ouvir, então, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fala já no Novo Testamento, né? Devemos falar e sempre anunciar a mensagem da cruz, trazendo esperança para a humanidade perdida. Muito bem. Irmãos, estamos finalizando nossa aula. Eu vou apenas fazer aqui uma repetição de aula. Observe. A aula foi sobre o capítulo 3 do profeta Ezequiel. Mas se você pegar o capítulo 1, no capítulo 1 nós encontramos Ezequiel tendo aquela visão, as margens do rio Quebar, da glória de Deus. Impactado. Aquilo, até então, Ezequiel, eu entendo, que era uma pessoa sem muita, digamos assim, sem muito desejo de se dispor. Mas primeiro ele teve a visão. Observe. No capítulo 2, verso 1 ao capítulo 3, depois da visão, ele é vocacionado. Eu te envio. E aí, mas Deus não só o comissiona, o vocaciona, Deus o capacita, diz para ele comer o livro, o rolo, que quer dizer o quê? Se apropriar da palavra de Deus, porque como vai pregar se não conhece, né? A palavra do E por último, o capítulo 3, que é o capítulo estudado na lição, vai mostrar o comissionamento. Ele é comissionado e ele é enviado. É a mesma coisa que aconteceu comigo com você. A visão, a chamada, ok? A preparação e o envio para fazer a obra de Deus. Queridos, dito isso, como Ezequiel foi chamado para ser atalaia em Israel, minhas irmãs, meus irmãos, em Cristo, todos nós fomos chamados para sermos atalaia nesses últimos dias, como disse Silas, anunciando a mensagem de arrependimento e salvação. Muitos estão indo para o cativeiro eterno. Muitos estão caminhando a passos largos para a destruição. Mas você e eu, nós somos instrumento de bênção. Amém? Deus abençoe. Silas, alguma observação a mais? Não apenas isso, pastor. Que sejamos um verdadeiro atalaia, que a vontade de Deus sejamos um verdadeiro atalaia. Então vamos orar. Sua igreja, né? Pai querido. Agora, antes, pastor, eu queria só advertir os irmãos, dar um aviso aos irmãos. A próxima lição. Isso. Estuda em casa, adquira sua lição, viu, irmãos? As lições já estão à venda, já começou. Não sei nem se quem não tem lição ainda vai encontrar, né, pastor? Porque está difícil, né? E a próxima lição, número 2, que é de 9 de outubro, tem por título Vem e o Fim. É uma mensagem um pouco pesada, mas nós vamos... Em outras palavras, Silas, viu, meus irmãos? A lição de hoje é a visão panorâmica. Agora, com as minúcias, os detalhes, as próximas lições que vai tocar. Então, fique atento às nossas aulas. Viu? Maravilha. Senhor, nós te agradecemos por esse momento ímpar e especial de ministrarmos a tua palavra. Pai, usa essa lição, como já dissemos, para edificar, consolar, orientar, nos despertar, para sermos atalaia nessa última hora. Pai, em nome de Jesus, que eu peço por todos, Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. E 2022... O ano da renovação espiritual. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima, irmão, se Deus quiser. Amém. Maravilha.